Olá galera, bem-vindo aqui a um vídeo da DCM e hoje um vídeo um pouco diferente porque eu vou mostrar para vocês passo a passo de uma operação que fizemos ontem junto com o pessoal aqui do WhatsApp e foi uma trade realmente muito bacana. Tivemos que esperar 2 horas e pouquinho para ela realmente fazer tudo que a gente esperava e queria ver, né? E quando veio e a gente executou a operação, realmente foi bem legal. Uma operação que durou 20 minutos, tivemos que esperar 2 horas e pouco. Então aqui já é a primeira dica que eu dou a vocês, né? Que às vezes a gente tem que ter essa paciência para conseguir o melhor preço, para conseguir uma operação que tem um risco-recompensa ao nosso favor. E essa operação foi na prata, né? Um mercado que não é tão popular assim como um ouro, por exemplo, mas obviamente por ser também commodities, né? Ele se movimenta bem parecido com o que o ouro faz em geral, né? Eu preferi a prata do que o ouro, porque vocês vão ver aqui que a estrutura aqui na prata estava bem mais clean, né? Tava mais limpo, mais claro. Mas independente se você tivesse feito a operação na prata ou no ouro, deu certo, né? Porque os dois andaram realmente bem legais, tá? Mas começando pelo diário, galera, onde eu sempre faço, né? Sempre tem uma noção onde a gente está no longo prazo, mas a gente consegue observar, né, que a prata tá batendo nessa região de resistência desde aqui, né, do último topo de maio, né, do dia 20 de maio. Mas olhando mais e dar um zoom in aqui, o que tem mais acontecido nesses últimos dias, né, é que essa prata ela fez, né, um topo duplo aqui acima dessa região de resistência, não conseguiu fechar acima dessa região. E nessa segunda vez que teve a falha, né, ele então decidiu fazer um pullback, uma correção maior desta vez. Né? O que me chamou a atenção é que nesse fundo do dia 8, né, a gente parou na região dos 50% FIBO. Tá? Então aqui já também está uma dica, né? Para quem gosta de operar commodities, olhar esse FIBO aqui de uma forma um pouquinho mais especial, né? Para quem opera Forex, por exemplo, ó, presta um pouco mais de atenção no 38.2, porque os 50 às vezes, a maioria das vezes não tem aquela importância no preço, tá? Já os commodities, como também os índices, eu sinto que os 50% tem sim uma grande importância e a gente vê grandes reações desse FIBO. Tá? Então nessa mesma região a gente parou no 50, a gente também parou nessa média 50 exponencial, que eu tenho apenas ela no diário, tá? E desde então a gente tem voltado para cima. O que eu gostei bastante foi que nessa vela do dia 10, tá? No dia 10 desse mês a gente conseguiu fechar acima da média 20 e também na sexta-feira a gente também teve uma continuação maior, que daí também fechou acima da 9. Então fechamos acima dessas duas médias, eu gosto bastante. E daí, galera, o interessante é que na segunda, né, dia 14 agora, a gente teve esse pullback. O pullback foi abaixo das médias, só que, né, de novo, parou aqui no meio, que já já a gente vai ver que também foi a região 50% aqui, e não conseguiu muito fechar abaixo dessa 20. Deu uma impressão, tá? Para mim, pelo menos, que isso aqui teria meio que como se fosse um pullback nas médias, como para a gente também formar aqui um outro pivô de alta, tá? Indo para o 4, na verdade, no 4 a gente veio nessa região aqui, como vocês podem ver, tá? Então, desde essa subidinha que ele conseguiu segurar, ele corrigiu até os 50%, tá? Então, nos 50% ele foi de novo, e de lá, galera, ele entrou nesse período, como vocês podem ver, que não foi tão legal assim, né? Meio que entrou em lateridade, né? Ficou basicamente lateral aqui, algo que não nos ajuda tanto. Porém, olhando pelos 60 minutos, galera, o que deu para a gente identificar aqui é que a gente formou como se fosse esse triângulo. Tá? Como se a gente tivesse formado aqui esse possível triângulo, tá vendo? Que bacana. E o legal é que se a gente colocar um FIBO dessa mínima com essa alta do triângulo em si, vocês podem ver que nesta queda maior que tem dentro do triângulo foi no 618. E depois, galera, é onde a gente ficou nesse zigue-zague aqui dentro, tá vendo? Algo que também, obviamente, olhando aqui para onde a gente estava, que era dentro desse triângulo, realmente as coisas não estavam tão boas. Mas o que o triângulo nos dá a ideia? É que pode vir um rompimento, e esse rompimento ou ele vai entregar um rompimento falso, onde a gente pode ver o preço fazendo isso aqui, certo? Ou como também podemos ver um mercado onde pega uma tendência forte após esse rompimento, entende? Então, isso que nós esperamos ontem, tá?
E nessa subida de ontem, vocês podem ver que a gente basicamente, galera, tava com essa linha aqui, ó. Vou desenhar a mesma linha do triângulo, mas aqui nesse gráfico dos 5 minutos. Vocês possam ver em detalhes como aconteceu, tá vendo, ó? Então, conectando essa linha do topo do triângulo, vocês podem ver que tivemos aqui uma baita ida para esse topo do triângulo, certo? Porém, a rejeição desse topo do triângulo, algo que também eu tinha avisado, né, para a galera aqui no nosso grupo do WhatsApp, certo? Que era uma região que não dava para brincar. Olha só o que eu tinha falado, ó, prata chegando no topo do padrão, né, que era o triângulo que a gente tinha olhado aqui, tá, galera? Então tivemos essa rejeição e, de novo, se a gente colocar um fibo da mínima com a máxima, vocês podem ver que também não conseguimos fechar abaixo do 618, né? Então aqui, galera, o que que ele fez? Ele deu uma boa esticada, animou o vendedor e daí, de novo, ele faz uma volta em V. Tá? Nessa volta em V, a gente sabe que na maioria das vezes, tá? Não todas, obviamente que nada é 100% no mercado financeiro, a gente sabe que na maioria das vezes o mercado normalmente não faz isso aqui, não vai para cima com tudo, só se sai uma notícia, alguma coisa do estilo. Mas em mercados normais, digamos assim, não é uma situação, não é uma condição normal de se ver. Normalmente o que a gente vê um pullback de alguma maneira, ou um pouco mais esticado, ou uma bagunça que só, ou algo do estilo pós essa reversão em V. Mas o que me chamou a atenção, galera, é saber que ele tinha voltado novamente para esse topo do triângulo. E aí ele foi lá no topo, na resistência e parou. Literalmente parou e ficou de lado aqui. Esta forma que ele corrigiu foi literalmente literalmente lateral, né? Esperando basicamente as médias chegarem. E olha só como que aconteceu aqui, galera. As médias, né, chegaram principalmente a 20, tá? Que essa azul chegou mais próximo do preço e em nenhum momento a gente conseguiu fechar abaixo dessa média. É como se essa média estivesse abaixo do preço, segurando ele qualquer forma. E aí, galera, basicamente, eu também tinha alertado a galera, né? Eu até desenhei, galera, antes do preço chegar lá, ó. Vocês vão ver que foi bacana, tá vendo, ó? Eu falei pra galera, deixa ele chegar na resistência, deixa ele corrigir nas médias, para depois a gente pensar se ele realmente vai ter essa energia toda para subir. E o que ele fez foi exatamente isso. Nesse cenário, galera, aqui você não espera, você precisa de uma vela de execução nessa operação, nessa região aqui. E o que a gente esperou, galera, foi uma vela bem positiva. E nessa vela aqui, foi essa vela, você espera o fechamento dessa vela. E a vela que me chamou a atenção, obviamente, foi essa aqui, tá? Foi a vela que, inclusive, fez uma pequenininha nova mínima, deu uma assustada aí nos compradores, só que olha o jeito que ela fechou aqui, uma vela bem mais positiva, muito mais próximo da alta da própria vela do que as anteriores. Se você for ver a última positiva, que foi essa aqui, olha a sombra que ele deixou aqui em cima comparada a onde ele fechou. Fechou muito mais distante do que é dessa vez. Dessa vez ele chegou mais próximo, fechou mais próximo da alta da própria vela, mostrando convicção que talvez os compradores pudessem entrar aqui com tudo, tá? Então eu fiz essa operação, foi completamente avisado, como vocês podem ver aqui no Atos, olha só, eu mostrando para eles, avisando, ó, e ainda escrevi, ó, esperando uma vela bem forte, agora de alta para execução, tá? E aí vocês podem ver que eu tomei, então, no fechamento dessa vela, coloquei o stop, então, na mínima, tá? Da própria vela, certo? E a gente levou aí uma trade de basicamente quase 5, né? 4 e poucos por 1 para mais, né? Como que eu fiz esse alvo, tá, galera? Então eu peguei essa pernada que a gente teve de queda, tá? E coloquei a projeção aqui neste fibo e como vocês podem ver o nosso alvo literalmente estava aqui nesse fibo azul, tá? Vocês podem ver que foi 4,5 por 1 aqui nessa operação. Lógico que foi até o outro fibo aqui, então seria 6, né? Mas eu estava super satisfeito com 4,5% aqui de contente, né? Com esse lucro, né? Fiz um pouco mais de $2.000 aqui em 20 minutos. Vocês podem ver que foi uma trade muito rápida, tá? Das 3h05 de Londres até 3h15, então, na verdade foi menos de 20, né? Foi mais rápido que eu imaginava.
E, enfim, foi uma operação bem legal. Então, o que que dá pra gente levar aqui, galera? É primeiro saber aonde, né, a prata estava fazendo, né? Onde ele estava, olhando numa imagem mais macro, tá? A gente já tinha basicamente a confirmação que isso aqui já era o fundo e daqui a gente poderia subir. Depois a gente identificou esse padrão. Esse padrão, como vocês podem ver, muito bem desenhado e claro. E junto, sabendo aonde era a resistência e suporte desse padrão, a gente sabia que era o topo dessa operação. Aqui poderia ter um rompimento e tendo esse rompimento poderia então pegar uma grande tendência, como foi esse caso de ontem, tá? Então, é isso, algumas dicas, né? Algumas informações que vocês podem pegar, colocar isso nas próximas opções, essas dicas, né? Se aplicar com elas, vai ser bacana, tá? Se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, o link tá na descrição, siga o nosso canal, deixa o like, lembrando que temos o Café com Forex todos os dias. Beleza, galerinha? Muito obrigado, tenham um ótimo dia.